Dá pra cortar essa parte, né? Fala, meu amigo, nós estamos aqui para o terceiro episódio do livro Abacuque. Nós estamos ao longo dessa temporada estudando aí esse livro tão importante na nossa retomada do God First. Eu tenho certeza que hoje no capítulo 3 o Senhor vai falar com você. Então já pega aí a tua Bíblia de papel, você que é mais espiritual, pega o teu marca-texto, a tua caneta, o teu journal, o teu caderno de anotação e nós iremos mergulhar na palavra de Deus. Então, só para recapitular, e se você não assistiu os outros episódios, volta lá e confere o capítulo 1, capítulo 2, segue aqui o canal, coloca nos comentários o que Deus falou com você. Mas no capítulo 1 nós vemos então o caos de Judá, o esfriamento espiritual da nação de Judá, a crise do profeta e o silêncio de Deus. O profeta Abacuque, ele começa então o livro questionando, dizendo: Deus, até quando? Até quando? Quantas vezes nós já passamos por temporadas na vida onde enfrentamos o silêncio de Deus? E então no capítulo 2 nós vemos que o profeta, independente ali de não concordar com a maneira que Deus havia escolhido, ele havia então levantado os babilônios para trazer juízo e alinhamento para Judá, e Abacuque ele entra mais em crise ainda, mas no capítulo 2 ele fala que ele estaria vigilante na posição da muralha e aguardaria a resposta do Senhor. Nós vemos então que Abacuque representa alguém com maturidade espiritual, alguém que consegue abraçar a temporada de muralha, independente do silêncio de Deus, independente da vibe, independente da conferência, de eventos, ele consegue entrar nesse lugar de intimidade para buscar então a presença de Deus. Eu creio realmente que esse chamado para nós hoje, além do barulho dos eventos, das conferências, dos noticiários, daquilo que acontece lá fora na sociedade, seja no Brasil, em Portugal, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo, existe um convite para que você venha baixar o barulho lá de fora e entrar no lugar secreto e buscar a presença do Senhor, como fez Abacuque. Então agora vamos para o capítulo 3. Eu quero ler aqui do versículo 1 até o versículo 4. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra nos meios dos anos. Nos meios dos anos, notifica e na ira lembra-te da tua misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do Monte Santo de Parã, a sua glória cobriu os céus e a terra se encheu do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão e ali estava o esconderijo da sua força. Até aqui. Nós vemos então algo que me chama a atenção. Primeiro versículo aqui do capítulo 3 é a oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Então você que está com a tua Bíblia de papel aí, sublinha aí esse versículo, versículo 1, em especial a palavra canto. Por que isso é tão importante? Porque o livro no capítulo 1, o versículo 1 do capítulo 1, ele começa da seguinte forma: o peso que viu o profeta Abacuque. Então nós vemos que o capítulo 1 é um capítulo de peso, é um capítulo onde tem caos, um capítulo onde tem dificuldade, onde tem silêncio de Deus, onde tem injustiça social, o perverso ele aparentemente vence o justo, o ímpio prevalece, o profeta está em crise. Capítulo 2 é o capítulo do compromisso. Eu vou ficar aqui na muralha até o Senhor falar comigo, e o Senhor fala com Abacuque, a gente assistiu no episódio passado, era basicamente o Senhor dizendo a Abacuque: fica tranquilo que eu vou julgar a Babilônia, mas antes disso eu uso Babilônia para alinhar Judá e para purificar o meu povo. E agora o que era um desespero de Abacuque vai começar no capítulo 3 em forma de adoração. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui nesse episódio de hoje é que o profeta ele sai de um lugar de desespero,
para um lugar de louvor, para um lugar de adoração, para um lugar onde ele clamava e cantava ao Senhor. E lá no versículo 2, a palavra vai dizer: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra. Esse talvez seja o versículo mais importante aqui do nosso episódio de hoje. Então, aquilo que era um desespero do profeta passa por um momento de solitude e busca pela presença de Deus na muralha, até chegar em um ambiente de louvor e adoração. Será que você consegue continuar em adoração mesmo quando as coisas não estão muito bem? A gente vê a resposta de maturidade espiritual de Abacuque. Mas agora, esse desespero havia se transformado em um clamor por avivamento. E a oração agora de Abacuque, sob forma de canto, é: Deus, aviva a tua obra. E nós vemos então aqui uma das expressões ou ramificações dessa palavra avivamento. A verdade é que a gente não vai encontrar na Bíblia literalmente dessa maneira a palavra avivamento, mas a gente vai ver Abacuque dizendo: aviva a tua obra. Então, quando nós vamos destrinchar aqui esse versículo, nós entendemos que a obra é do Senhor. A obra não é do pastor, a obra não é do apóstolo, a obra não é de um líder específico, a obra não é minha, a obra não é sua, a obra é do Senhor. Então nós vemos aqui na espiritualidade e na maturidade de Abacuque, ele dizendo: Deus, aviva a tua obra. Nós precisamos de vida na tua obra, é obra tua. E isso aqui vai me apontar e vai me lembrar de Mateus capítulo 16, quando Jesus diz: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, a eclésia, a igreja de Jesus, ela pertence a ele, não pertence a pastor algum, não pertence a líder algum. Somos apenas instrumentos que prestaremos contas ao Senhor. Essa é a verdade. Então nós vemos aqui que a obra é do Senhor, e isso traz tranquilidade, deve trazer tranquilidade para mim e para você, porque o Senhor é responsável por aquilo que ele promove. O Senhor, ele cuida da igreja. Talvez você seja pastor assistindo aqui esse vídeo. Meu irmão, Deus cuida da igreja dele. Nosso papel é estar alinhado debaixo da vontade de Deus, e ele cuida daquilo que ele promove. Aviva, Deus, a tua obra. Uma das coisas que Billy Graham dizia era o seguinte: eu li o final desse livro, e no final desse livro, Jesus vence. Então nós vemos aqui que a obra pertence ao Senhor. Quero trazer um questionamento sobre tudo aquilo que você coloca às tuas mãos, seja o teu ministério, seja a tua empresa, seja a tua profissão. Você pode falar hoje, questionamento para você levar agora em consideração. Você pode falar: Deus, esse ministério aqui é obra tua? Ou será que você está levando na força do teu braço? Você vai falar: Deus, essa empresa aqui que o Senhor me deu é obra tua? Ou você está levando nas tuas estratégias e da tua maneira, do teu jeitinho? Então sonda agora o teu coração e começa a trazer diante do Senhor: Senhor, essa aqui é a tua obra. Zion Church é a tua obra. Zion Lisboa é a tua obra. Dunamis Greenhouse é a tua obra. Deus, aonde eu coloco as mãos, eu sou apenas um mordomo. Isso pertence a ti. Eu quero ser um fiel e um bom mordomo daquilo que o Senhor delegou nas minhas mãos. Nós vemos isso então, essa postura na vida de Abacuque. A outra coisa que eu vejo aqui nesse versículo, ele fala assim: aviva, ó Senhor, a tua obra. Falamos já da parte que diz a tua obra, mas aqui, antes, você vai ver Abacuque falar aviva. No hebraico, a palavra é raya, ou aya, que é trazer vida, manter vivo, sustentar vida, viver de maneira próspera. O que Abacuque está orando e clamando aqui ao Senhor? Que o Senhor trouxesse a vida dele para a obra que também era dele.
Em outras palavras, quando falamos de avivamento, é a vida do Espírito vindo sobre a igreja para trazer, então, salvação ao perdido e restauração na sociedade. Então, você que está anotando aí, anote isso. O que é um avivamento? É a vida do Espírito Santo que invade a igreja para salvar o perdido e influenciar, restaurar, impactar a sociedade. Pastor, veremos então a plenitude da sociedade restaurada antes da vinda de Cristo? Obviamente que não. O reino, ele estará perfeito em plenitude na presença do rei, mas isso não vai tirar de mim e de você a responsabilidade no tempo de hoje para sermos respostas para as mazelas da sociedade. Senão a gente vai olhar para trás e ver, por exemplo, homens como William Wilberforce, levantados por Deus para lutar contra a injustiça da escravidão. Então, obviamente que a sociedade hoje não é perfeita, mas pelo menos não temos mais a escravidão, é apenas um exemplo. Por quê? Porque um homem cheio do Espírito Santo foi levantado por Deus em um período de um despertamento espiritual. Isso foi após o primeiro grande despertar na Inglaterra, liderado por John Wesley e George Whitefield, não só para encher igrejas, mas também tocou a sociedade. Então houve essa luta contra a escravidão, a luta contra a injustiça social, a luta até por direitos trabalhistas, olhando para a história do impacto do avivamento na Inglaterra, vamos falar isso, vão apontar que, inclusive, não houve uma revolução sangrenta como houve na França por conta do reavivamento espiritual que houve na Inglaterra, que era uma temporada bastante parecida, só que a resposta veio através da igreja. Então isso precisa me levar, na minha vida espiritual aqui em Portugal, na Europa, você no Brasil, independente do lugar que você está, a orar. Deus, aviva a tua obra, aviva a igreja brasileira, aviva a igreja portuguesa, aviva a igreja europeia, fazer de repente a oração que Lou Engle fazia por tantos anos, God, end abortion and send a revival to America. Ele orava, Deus, acabe com o aborto e envie avivamento para a América, que você possa se levantar aqui em Portugal ou no Brasil, na sua cidade, com essa oração de Abacuque. Deus, aviva a sua obra. Em outras palavras, a igreja ela é ineficiente, ela é ineficaz sem a vida do Espírito. Se não tivermos a vida do Espírito Santo, somos apenas um monumento. É aí que movimentos se tornam monumentos e igrejas se transformam em prédios, quando temos sistemas e estruturas sem a vida do Espírito Santo. Precisamos do fluir do Espírito Santo. É aquele momento, eu quero te questionar aqui, qual foi a última vez que o Espírito Santo invadiu o teu devocional e bagunçou com o teu cronograma do teu dia? Você que é pregador, qual que foi a última vez que o Espírito Santo bagunçou a tua pregação e mudou a rota? A gente vai ver em Atos 10, Pedro, ele está pregando lá na casa de Cornélio e de repente, enquanto ele falava, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem, eles foram cheios do Espírito Santo, oravam em línguas e depois foram batizados. O que houve ali? Uma intervenção divina. Nós precisamos de uma intervenção divina. É por isso que Abacuque vai dizer, Senhor, aviva a tua obra. Que Deus possa colocar no teu coração, através desse episódio de hoje, um clamor por avivamento, um clamor pela presença do Espírito Santo. É por isso que Jesus vai dizer aos discípulos, em Atos 1:4, não saia de Jerusalém até receber o poder do alto. Aí no versículo 8 ele diz, receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vós e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Os confins da terra, a pregação em Jerusalém, Judeia, Samaria, faz parte da missão da igreja. Mas não conseguimos viver a plenitude da missão da igreja sem essa capacitação que vem através da vida do Espírito. E é por isso que Abacuque clama, Deus, aviva a tua obra. Deus, nesse exato momento, oramos agora. Tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que colocamos as mãos pertence a Ti. Começa a falar isso para Jesus.
Fala, Jesus, eu sou apenas um mordomo. Essa igreja pertence a ti, esse ministério pertence a ti, aquilo que eu faço pertence a ti, essa empresa pertence ao Senhor, a minha família pertence ao Senhor. E por conta disso, Deus, nós oramos, aviva a sua obra. Sopra, Espírito Santo, sobre cada um que está assistindo aqui, como ocorre em Ezequiel 37, aquele sopro, aquele vento do Espírito que traz vida aos ossos que estavam mortos, aquele cemitério de ossos, o Senhor levantou um exército. Nós oramos, aviva a tua obra em nome de Jesus. E nós vemos também, através dessa leitura, eu quero que você abra comigo agora em Abacuque, capítulo 3, já estamos em Abacuque, mas eu quero que você venha para o versículo, se eu não me engano, 17. Deixa eu achar aqui o versículo 17. A palavra vai dizer o seguinte: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o trabalho da oliveira falhe e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja arrebatado e não haja gado nos estábulos, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como das corças e me fará andar sobre lugares altos. Aleluia! Olha a maneira impressionante que Abacuque vai terminar então esse livro. Ele começa de um lugar de crise, de dor, de luto, de não entender muito bem o que estava acontecendo, passa para a muralha, depois então ele vai para um clamor por avivamento e ele conclui em adoração. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, e ainda que o trabalho da oliveira falhe, os campos não produzam alimento e que o rebanho seja arrebatado e não haja gado nos estábulos, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Você vai ver que a alegria do profeta não estava em coisas, não estava nos benefícios da presença, não estava muito menos naquilo que Deus poderia fazer. Estava simplesmente na beleza da presença do Senhor. Não estou falando que você não deve se preocupar com todas as demais coisas, mas como Jesus vai ensinar no Sermão do Monte, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu quero declarar um acréscimo da parte do Senhor sobre a sua vida de todas as coisas, mas mesmo antes disso, eu quero declarar que você será aquele que consegue alegrar-se na presença de Deus, mesmo quando a figueira não floresça, quando não haja fruto na videira, quando o trabalho da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento. A tua alegria, a minha alegria, a alegria da nossa geração deve estar em Cristo. Então nós vemos aqui em Abacuque ele concluindo esse livro em um lugar de muita maturidade espiritual, com um compromisso. Deus, a minha alegria depende do Senhor. Senhor Deus, nesse momento, enquanto concluímos a leitura desse livro, eu oro para que o Senhor venha invadir o coração de cada um que está assistindo com uma alegria sobrenatural, uma alegria que não pode ser tirada, uma alegria que não vem como fruto de coisas ou com benefícios ou com promessas ou mesmo com o nosso chamado. Uma alegria que vem pelo simples fato de estarmos na sua presença. Nesse momento queremos contemplar, ó Jesus, a tua beleza. E enquanto olhamos para o Senhor, enche o nosso coração de alegria. Eu quero declarar uma alegria sobrenatural, enchendo o seu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero deixar 2 desafios aqui para você. Assim que terminar esse vídeo, manda esse vídeo para alguém que você sabe que está nessa jornada de buscar por avivamento e depois separa um tempo para orar por 2 coisas. Você vai orar por avivamento na tua igreja local e você vai orar para que o Espírito Santo venha te encher de vinho novo, que o Espírito Santo venha te encher de alegria. E eu quero declarar essa alegria que encheu o coração de Abacuque sobre a tua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio.